Então, turma, nós vamos começar aqui a nossa aula de matemática hoje. E hoje nós vamos trabalhar a questão dos triângulos, da congruência dos triângulos. E entender as figuras congruentes, certo? Então, veja bem aqui, eu trouxe um conceito de figuras congruentes. Então, diz, para que duas figuras geométricas sejam consideradas congruentes, é necessário que os lados correspondentes da figura tenham medidas iguais e que o mesmo acontece com seus ângulos correspondentes. Então, a gente estudou na aula passada sobre os ângulos, como formam os ângulos e os tipos de ângulo. Agora nós estamos falando das figuras congruentes. Então, eu vou ter uma figura congruente quando eu tenho os mesmos lados e tenho também os mesmos ângulos. Os mesmos ângulos têm a mesma abertura do ângulo. Veja, então podemos dizer que duas figuras são congruentes. É algo parecido dizer que elas são iguais, ou seja, eu vou ter duas figuras congruentes, uma é congruente com a outra quando eu tenho os lados iguais e a mesma abertura do ângulo. Então veja essas duas figuras aqui, vocês podem observar que são duas figuras que têm lados iguais e mesma abertura do ângulo também, vai ter o mesmo ângulo igual. Veja aqui a congruência nos triângulos. Nesse triângulo temos, veja aqui, nós podemos observar o primeiro triângulo de A para B, de A para C e de B para C. Aqui eu tenho de M para N, M para P e P para N. Então, após a análise desses dois triângulos, eu posso dizer se eles são congruentes, os ângulos e também os lados. Então, eu posso ver que o ângulo de A é congruente com o ângulo de M. O ângulo de B é congruente com o ângulo de N. E o ângulo de C é congruente com o ângulo de P. Eles são congruentes porque têm as mesmas correspondentes. Eu posso dizer também que o lado de B para C, são congruentes a NP. B para C tem a mesma congruência, que são os mesmos lados correspondentes. Vocês podem estar observando. De A para C, eu observo de A para C é congruente de M para P, que são os mesmos lados correspondentes. E de A para B é congruente a M para N, que tem os mesmos lados correspondentes. Veja que esse símbolozinho entre as letras com sinal de igual e outro sinal em cima chama-se de um símbolo de congruência. E essas letras com o traço em cima chamam-se do lado A para o lado B. Então diz que dois triângulos são congruentes quando tem os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Ou seja, nós podemos observar após análise que esses dois triângulos eles estão em posições diferentes, porém têm os mesmos ângulos congruentes e também os mesmos lados correspondentes. Então por isso que são triângulos congruentes. Então nós vamos ver mais aqui outro exemplo. Vocês podem analisar caso de congruência de triângulos. Para saber se dois triângulos são congruentes, verificamos se os lados e se os ângulos correspondentes são congruentes. Então a gente pode observar aí os lados. A para B, B para C e A para C. Podemos ver M para N, N para P e P para M, vice-versa. Então a gente analisa esses lados aí e vê se eles têm lados iguais, eles são congruentes. Então a gente percebe que A para B, A, B e C é congruente a M, N e P. Vamos ver agora a questão da congruência em triângulo retângulo. Já vimos que um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno reto, uma medida igual a 90 graus. Então vejamos que no triângulo retângulo os lados recebem nomes especiais. Veja que aqui é outra forma do triângulo, que é o triângulo retângulo. Ele vai receber uma forma especial. Por quê? No triângulo retângulo nós vamos
começar a dar nome aos lados desse triângulo. Veja que o triângulo retângulo, bem aqui nesse lado A, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Como é que eu sei que forma um ângulo de 90 graus? Sempre que eu consigo fazer esse quadradozinho, eu sei que eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí, esses dois lados que formam o ângulo de 90 graus, nós chamamos de catetos. E esse outro lado maior, a gente chama de hipotenusa. Então, vale lembrar que a medida do ângulo A, ela tem que ser igual a 90. Por quê? Porque aqui está formando um ângulo reto. Já a medida de B e tanto a medida de C, o seu ângulo tem que ser menor do que 90 graus. Então, quando é que eu vou ter dois triângulos retângulos congruentes? Vai ser quando possui hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes. Então, para eles serem iguais, eles vão ter que ter a hipotenusa e os catetos. Então, veja aqui, ó, são congruentes dois retângulos que possuem hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes. Então, veja aqui, ó, A e M é congruente, então ângulos retos, formou o ângulo reto. E A para B, o lado de A para B é congruente ao lado de M para N, que é o cateto. E se eu observar aqui também, B para C e N para P também vai ser congruente. Então, essa hipotenusa também é congruente. Então, vejamos que para mim saber se o triângulo retângulo ele é congruente, eu preciso ter pelo menos um cateto e uma hipotenusa. Vamos lá. Aqui nós temos mais outra figurazinha, vocês podem estar observando. E aqui ele pede para a gente identificar, ó, na figura A, B, D e E, e C é o ponto médio de A e D. Determina o valor de X e Y. Então veja bem aqui, olha. Veja que aqui nós temos o que? Nós podemos observar aqui tipo uma inversão. Então observe aqui, ó. X ele é o oposto desse lado aqui, é tipo uma reflexão. A gente pode observar, se eu pegar e dobrar esse triângulo, esse lado de X vai ser esse lado, então X vai ser igual a 5. Se eu observar aqui 7, Y aqui, ó, se eu pego e viro esse triângulo, faço tipo essa dobra, uma dobra imaginária, vou perceber que o lado de Y também é 7. Então eu preciso analisar isso aqui e ver que B de A para B é congruente com D para E. Eu posso ver também que de B para C tem congruência de C para E. E aí eu vejo os meus ângulos, que é ângulo A, ângulo D. Posso formar aqui um ângulo também em E, em B e em C.